interessante por conta do seguinte, sempre foi uma estrutura que é gratuita, é considerada algo que garante o direito de ir e vir, e isso sempre foi encarado pela sociedade como algo que o Estado deveria prover. Então, se a gente olhar até a evolução histórica das rodovias, a gente percebe que inicialmente elas surgiram como caminhos públicos, foram aos poucos passados como um caminho privado, algo que é realmente cobrado do usuário, e isso nunca foi muito bem assimilado justamente porque você vislumbra isso como uma forma de não garantir o direito de ir e vir. E se a gente olhar, por exemplo, a experiência internacional, há muitos países em que não há cobrança de pedágio, se a gente olhar a Alemanha, por exemplo, e isso acaba sendo às vezes um paradigma, né? Você fala, bom, se um país desenvolvido como a Alemanha não cobra pedágio, por que outros teriam que cobrar? Só que a gente percebe, se for fazer um apanhado do mundo inteiro, praticamente a maioria dos países do mundo tem um tipo de cobrança por esse tipo de infraestrutura. Porque é a forma mais justa de você realmente cobrar daquele que utiliza a rodovia e não de toda a sociedade. Ou sem o pedágio, o que pode acontecer? A infraestrutura vai ser financiada por impostos, por outros tipos de tributos e outros tipos de cobranças à sociedade que realmente não se vão valer desse tipo de infraestrutura. Então, por exemplo, alguém que nunca viaja aqui ao litoral, que não tem carro, né? Aliás, boa parcela da população ainda não tem carro, né? Sim, exatamente. E aí o mais injusto é, como você bem disse, o carro acaba sendo uma forma de você conectar o usuário ao serviço. Então, primeiramente, surgiram os pedágios como uma forma de cobrança e, mais recentemente, no século XX, a cobrança pelo combustível. Então, eu tenho uma informação bem interessante aqui que acho que ilustra também um pouquinho do que a gente está falando. O Brasil já tem a maior malha de rodovias com pedágio do mundo, quase o dobro da segunda colocada, que, como você colocou, é a Alemanha. A que você deve? A que fatores você deve essa questão? O Brasil, na verdade, se a gente pegar em termos proporcionais, é óbvio que a malha rodoviária brasileira em relação de não pavimentada e pedagiada e não pedagiada, ela vai ser maior porque a proporção de rodovias pavimentadas, a extensão, é muito menor, por exemplo, dos Estados Unidos. Se a gente pegar os Estados Unidos ou a Rússia, outros países em que a malha pavimentada é enorme. Então, provavelmente, em termos absolutos, a gente tenha talvez mais malhas pedagiadas. Eu não tenho esses dados de cabeça, mas tem um livro muito bom de um autor cujo título é O Mito do Rodoviarismo Brasileiro. Ele fez esse apanhado numericamente da proporção e mostra que o Brasil, se a gente for olhar em termos de colocação, ele aparece em décimo quando a gente considera a extensão total das rodovias. Porque o Brasil vai ter em torno aí de 15 a 20 mil, número exato não sei, mas em torno de 15 a 20 mil quilômetros de rodovias pedagiadas, que é muito inferior em termos proporcionais a outros países. Sobre o gerenciamento dessas concessões, né? Como é que você vê, por exemplo, estatais para gerir rodovias pedagiadas, como é o caso do Rio Grande do Sul, que tem empresa gaúcha de rodovias? Isso interfere nessa tarifa? Interfere na qualidade? Como você enxerga essa questão, André? A forma que você vai modelar quando você envolve um ente público, evidentemente, é mais complicado. Obviamente, sempre tem aquela discussão que nem cabe a gente entrar aqui, mas sempre falar o particular ele é mais eficiente que o setor público, aí o pessoal fala, mas é a Petrobras, então sempre vai ter exemplos de sucesso dos dois lados, tanto do setor público quanto do setor privado. No caso específico que você comentou do Rio Grande do Sul, o grande problema é que as rodovias foram delegadas para essa estatal, gaúcha, estadual, para prestar o serviço, só que muitas das obrigações foram retiradas a fim de que a tarifa pudesse ficar num nível mais aceitável, que se entendia que a tarifa era muito cara. E aí, por exemplo, serviços de guincho, socorro, isso aí foi praticamente eliminado. Isso tem sido uma grande questão, uma grande discussão no Estado, porque não adiantou nada você reduzir a tarifa, sendo que o serviço também foi... Aliás, essa é uma questão também, só chamar a atenção aqui para quem está nos assistindo, eu acho que o André vai concordar comigo, que muitas pessoas veem o pagamento da tarifa do pedágio como um pagamento pelo direito do uso, né, do solo, né? Ou seja, minimamente o asfalto teria que estar em boas condições. Mas, na verdade, uma boa concessão, né, e um pedágio bem cobrado envolve muito mais do que a estrada em si. Sim, hoje a gente evoluiu muito desde aquele conceito clássico de mera manutenção da infraestrutura. Os aeroportos provaram isso, né, porque eles eram encarados como infraestrutura, você teria que fazer um reparo ali, pintar e acabou. Hoje a gente tem uma tecnologia de gestão muito forte, tanto em rodovias quanto em aeroportos. Daí a preocupação do governo federal quando queria
ter empresas estrangeiras aqui na gestão aeroportuária, apropriar-se dessa tecnologia, e isso acontece também no setor de rodovias. Você disse, vai muito além da mera questão de manutenção da via, mas tem todos os serviços acessórios que são oferecidos para o usuário, tem toda a gestão de centro de controle operacional, que é feito pelo centro de controle operacional, que verifica se, por exemplo, alguém invadiu a pista, se tem algum objeto, e isso tem que ser retirado em um tempo mínimo que está definido no contrato. Então é muito mais complexo que só a manutenção, você tem toda uma operação por trás, como qualquer infraestrutura. Hoje todas as infraestruturas são vistas dessa forma. Contrapartidas, por exemplo, que contrapartidas deve ter um bom contrato de concessão? Ao investidor. Ao investidor. A primeira contrapartida que eu acho que cabe a todo investidor é entregar o serviço acima do que recebeu, né? Porque inclusive é interessante que no começo das primeiras concessões aeroportuárias sai uma pesquisa da SAC em que entre os melhores aeroportos e os piores eram 2 aeroportos privados que tinham acabado de ser concessionados. Aí, obviamente, você tinha justificativo porque eram contratos recentes do Estado. Então, isso causa um sentimento de revolta na população, que aí vem toda a discussão. Bom, para que passar para a iniciativa privada se no setor público estava melhor? Essa é a principal contrapartida. E os contratos tentam amarrar dessa forma, ou seja, toda vez que você tem uma licitação, uma concessão de uma infraestrutura, pode ter certeza que ela, se depender do contrato, ela vai chegar num momento melhor para o usuário. O grande problema é se a concessionária vai poder executar ou não. E aí é aquela questão de que você tem que selecionar bem o seu parceiro por 30 anos, por 25 anos, para não ter problemas futuros. Hoje o principal desafio, a gente tem um marco legal bem estruturado no setor. O principal desafio ele é anual, na verdade, é sempre na época do reajuste. A gente acompanhou recentemente, no ano passado, com os protestos de junho de 2003, as tarifas foram congeladas, né? Não houve reajuste. E com isso... Quer dizer, eu me lembro que na época o governo do estado de São Paulo negociou com as concessionárias que não fosse feito o reajuste, porque estava no auge das ondas dos protestos pela mobilidade urbana, né? Exatamente. E aí agora voltou essa questão dos reajustes e está uma briga do governo do estado de São Paulo com as concessionárias. O que aconteceu foi o seguinte, o estado de São Paulo obviamente não poderia deixar o contrato desequilibrado, porque às vezes as pessoas confundem aumento com reajuste. O reajuste ele é a recomposição do dinheiro no tempo. Como o nosso aluguel é reajustado, os nossos serviços são reajustados, tudo é reajustado conforme você tem o lapso de 12 meses, ou seja, o IPCA ele é implacável, não tem como fugir. E naquela época, obviamente, se você segurando o reajuste, você ia causar um desequilíbrio nos contratos. E aí o governo do estado optou por algumas medidas, por exemplo, cobrar por aquele eixo suspenso dos caminhoneiros, que antes era cobrado, tinha uma discussão jurídica que só podia cobrar os eixos que estivessem em contato ao solo. E aí o governo do estado de São Paulo permitiu que não importa se está em contato ao solo ou não, você paga pelo número de eixos do veículo. E isso até tinha muita discussão, porque muitos caminhoneiros acabavam levantando, tinha um mecanismo automático de levantamento do eixo, então você conseguia suspender o eixo, passar e pagar menos pedágio. Então tinha muita discussão. Mesmo o caminhão carregado? Mesmo o caminhão carregado. O resto da estrada ele estava com todos os eixos baixados, mas quando chegava no pedágio... Aquela regra do faquir, né? Quanto menos pontos de pressão, maior dano que você vai fazer ao pavimento. Inclusive, essa é a sua crítica ao reajuste aqui no estado de São Exatamente, Paulo, né? Quer dizer, aí, o reajuste foi feito de forma equivocada, segundo a sua visão. Exatamente. Aí o que aconteceu? Isso foi uma medida para tentar mitigar isso, minorar esse efeito, que não seria a medida mais correta. A medida correta sempre é o reajuste. E agora, em 2014, por alguma razão, foi contratado um estudo, teve uma história, uma briga concessionária, reguladora, etc. E aí se constatou, não, essa medida que foi tomada está causando desequilíbrio agora para o outro lado, para o lado do Estado, ou seja, o concessionário está ganhando mais do que deveria na visão do regulador. E aí foi obviamente apresentado o propósito de reajuste de novo dentro do IPCA, e aí o regulador, a agência reguladora falou, não, esse reajuste está muito elevado, eu não vou reajustar no IPCA, vou reajustar abaixo do IPCA. E tudo isso deu uma discussão judicial, as concessionárias, que eu acompanhei na imprensa, as concessionárias acabaram indo a juízo, só que no Tribunal de Justiça elas perderam a liminar, eu não sei bem o que aconteceu processualmente, mas eu sei que foi mantido o reajuste abaixo da inflação. Isso, evidentemente, não é a medida mais correta, porque se confunde reajuste,
que é que é o automático do que eu falei do que é uma correção, né? É uma correção do valor, com medidas de reequilíbrio, que foi o caso do eixo suspenso. Isso aí teria que ser apurado mais para frente. Você só vai saber realmente se isso vai ter impacto num processo de revisão tarifária que é bem diferente do reajuste. Você, na sua opinião, você que é um entusiasta, digamos, do pedágio, é a favor dessa cobrança, qual é o melhor argumento a favor da cobrança de tarifa de pedágio nas rodovias? O que derruba aí o argumento de quem é contra? Eu acho que é o argumento da justiça, quando a gente fala por que o pedágio ele é bom, porque ele é justo, que ele vai cobrar de quem paga e quem tem capacidade de pagar, quem anda de veículo, e não toda a sociedade que precisa, às vezes não é nem usuária disso, obviamente ela é usuária indireta, mas não é usuária direta, e acaba pagando indiretamente com os impostos que são embutidos no ICMS, no que ela compra, no que ela consome. Então você sobra mais dinheiro, entre aspas, sobrar, né? Nem sempre isso acontece, mas sobra mais dinheiro para você justamente gastar com quem realmente mais precisa da presença do Estado na sua vida. Então, eu acho que justiça tributária, acho que justiça fiscal, o pedágio ele é um símbolo disso. Qualquer tarifa, o pedágio, a tarifa, o ônibus também, por que passe livre não dá certo? A gente tem umas propostas políticas de passe livre, porque toda vez que você oferece um subsídio ao sistema, alguém vai ter que custear isso. Então, ou você subsidia direto o usuário, você dá o dinheiro para ele pagar, ou então você cobra igual de todo mundo. Então, e esse acho que é o grande argumento da justiça tarifária que envolve pedágio de todas as tarifas.